que a sua igreja, ela caracteriza-se por três aspectos fundamentais ao nível ou em nível. Sempre tem uma dificuldade na combinação ou na concordância desse prefixo, mas eu falo ao nível, muita gente fala ao nível, mas em nível ao nível tá bom. A Flávia está aqui, minha consulente constante para português, a nível. Pois é, entretanto, como nível, é constituído como masculino, ao nível. A palavra ao nível ou em nível. Não, em nível não. Em nível nunca. Isso mesmo, certo. Pois é, mas a nível, houve uma discussão, porque como o nível é masculino, então ao nível ficou mais defendido. Mas um advérbio. A nível, então, tá bom. Seja lá o que for, nesse sentido, português é assim mesmo, e tem bastante luta. Então, vamos lá. Pela graça de Deus, então, a nossa igreja, ao nível, por exemplo, de liderança, ela é chamada conciliar. Por quê? A nossa igreja tem os concílios, para começar na igreja local, o conselho, depois o presbitério, que é regional, depois o sínodo, que é maior a região ainda, né? E depois o Supremo Concílio, que é nacional. Então, essa é a escala da igreja. Então, cada um desses concílios decide, de acordo com a Bíblia, de maneira conciliar. Isso é bom de um lado e tem as suas desvantagens também, né? E você já aprendeu comigo que existem as igrejas conciliares, né, ou as igrejas que nós denominamos presbiterianos, dirigido por presbíteros, no grego velho, ancião, né, um representante experiente, velho nem tanto por idade, mas que tem uma experiência com Deus e que tem a capacidade em liderar com a graça de Deus. Então, esse é o aspecto. Aí, então, nossa primeira lição de hoje é de Êxodo 32. A pergunta é, como Deus vê, porque ele escreveu nas Escrituras, inspirado pelo Espírito Santo, como Deus vê os líderes do seu corpo, da sua igreja. E nós temos Moisés como aquele que foi, né, o legislador, o governador, o rei. Ele teve todas as vamos dizer, características de alguém que tinha que liderar o seu povo. Ele instituiu Arão como sacerdote, e Arão naturalmente ocupa o lugar de vice-rei, ou de vice-coordenador, ou de vice-governador do povo. Moisés vai para o monte para receber as tábuas da lei e para ter a comunhão com Deus, e lá ele recebe, escrito pelo dedo de Deus, as tábuas da lei escritas na pedra. Quando ele desce, naturalmente ele escuta um barulho, ele e Josué. E Josué fala, olha, parece que é de guerra. Ele disse, não, é dos que cantam e dançam que parece-me. Quando eles chegaram lá no arraial, estava acontecendo algo, porque Moisés demorou 40 dias. E por causa daqueles 40 dias, o povo ficou ali, cadê o líder? E o povo começou a fazer coisa totalmente ingrata. Cadê aquele líder que nos tirou da terra do Egito? Não foi Moisés que os havia tirado. Até hoje é assim na igreja, né? Eu sou da igreja do pastor fulano. Eu sou da igreja do meu Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Os pastores passam, os pastores morrem, mas você não é ovelha, você é minha ovelha emprestada no sentido apenas conciliar e eclesiástico, mas você é ovelha de Jesus Cristo. E a nossa igreja tem isso com muita convicção, né? Nós gostamos desse pensamento do crente. Eu sou ovelha do reino Cleómenes, o que concerne eclesiasticamente. Mas antes, eu sou ovelha do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. É a Ele quem eu sirvo. Então, esse é um detalhe. Mas o povo fez essa justiça com Deus, dizendo que Moisés tinha tirado eles do Egito. Arão, então, aí resolve, então, liderar o povo. Já que Moisés não aparecia, então Arão resolveu e foi chamado para liderar o povo. E aí nós temos Deus escrevendo no capítulo 32 como eram esses dois líderes, certo? O que caracterizava um líder que era de Deus, que queria que o povo voltasse para Deus, e como o outro líder era caracterizado no sentido de ser uma pessoa que realmente não tinha as prerrogativas de Moisés, embora fosse irmão e tinha aprendido tanto tempo com ele, mas dirigiu de maneira diferente, tá certo? Então, você vai receber agora um roteiro, por favor, meu querido irmão,
Você vai receber um roteiro. Se você não tiver caneta, você pode levantar o braço, a minha secretária dá um jeito de arranjar caneta para você, né? Mas agora vamos fazer o primeiro exercício em 20 minutos, em 15 minutos. Você vai ler o texto de Êxodo 32 com a seguinte pergunta, né? O que positivo e o que negativo nos líderes, respectivamente? Eu acho que 15 minutos é suficiente para você ler esses versículos do capítulo 32. Mas antes, nós vamos orar a Deus, pedindo a Ele a iluminação, né, da graça de Deus. Eu fiz 25 cópias, talvez dê até um para cada, possivelmente. Mas se quiser ficar, né, fique à vontade. Vocês duas, para não ficar muito cansadinhas de pé, porque eu vou chamar na hora que vocês puderem trabalhar. Vocês até adiantou já, mas esses crentes são maravilhosos. Mas eu mandei para muitos de vocês, não é? Vocês receberam por WhatsApp, e alguns até já fizeram. Tem uma aqui que já fez, olha, maravilha. Eu venho com milho, tem gente com fubá pronto. Isso aqui é a igreja. A farofa. Nós vamos agradecer a Deus a bênção desta manhã, pedir a iluminação para o estudo da sua palavra, e vamos pedir a Deus também pela Lelê, a Letícia. Fica de pé, Letícia. A Letícia foi aprovada aqui por Minas Gerais, parece-me. Eu estou certo? Acho que é isso, né? E ela vai competir em nível nacional, né, em esportes. Então, ela vai fazer essa competição. E nós vamos pedir duas coisas para a Letícia. Ela vai prestar toda a atenção. A primeira é que o Senhor Jesus vai com ela, que ela seja uma testemunha do Filho de Deus lá, para falar do amor de Deus. Ela vai professar a fé em dezembro. A segunda é que Deus mantenha ela na humildade. O mundo é muito perigoso. A fama é uma coisa perigosíssima. Então, para Deus guardar ela na humildade, para Deus ajudar que ela nunca deixe a fama subir na cabeça, mas ela sirva a Jesus com humildade, sabendo que qualquer coisa que acontecer, é Deus que vai fazer na vidinha preciosa dela também, né? Tá bom? Nós vamos pedir ao nosso bom Pai a continuidade da sua graça sobre o senhor Maurício, que é o pai da nossa queridíssima Flávia, para que Deus abençoe a vida dele, né? E na vinda para cá, a Alice me disse, da mãezinha dela, da Edna, que está passando também uma fase muito difícil. Eu nem sabia, porque a dona Edna não é membro da nossa igreja, mas também está passando uma fase muito difícil. Então, nós vamos orar ao nosso querido Pai Celeste por essas razões, né, esses pedidos, e eu vou pedir à minha querida irmã Liana para fazer esta oração ao Senhor, pedindo a bênção do estudo e demais bênçãos. Senhor, graças te damos, Pai, pelo privilégio que temos de elevar ao Senhor, de trazer ao Senhor, de apresentar ao Senhor como um só corpo, aqui reunido, a tua igreja, o nosso clamor. Neste momento, Pai, pedimos inicialmente pela vida da Letícia e tudo que o Senhor tem feito por ela e ajudado seus pais na condução, né, desses programas, e que a Letícia sempre se lembre das palavras de João Batista. O homem não pode ter coisa alguma se do céu não lhe for dado. Então, Letícia, que tudo que você está recebendo das mãos de Deus caia no seu coração sempre com gratidão, para louvor da glória de Deus, e que você sempre se mantenha humilde nos seus propósitos e firme, que o Senhor guarde tudo que você vai viver, guardando a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Pai, colocamos a vida do senhor Maurício, essa questão aí da saúde. O Senhor é Deus que passa por todos os vales conosco. Ajude-os. Ajude a família da Flávia, né, sua mãe, seus irmãos, a enfrentar tudo isso. E podemos, Pai, confiadamente te clamar. O Senhor pode curá-lo. Se isso for da tua vontade, o Senhor pode sustentar a vida dele com a tua bondade e a tua misericórdia. Mas sabemos que também todas as coisas cooperam para aqueles que te amam, Pai. Colocamos também, Senhor, a vida da mãe da Alice, que o Senhor possa guardá-la, acudi-la, socorrê-la, sustentá-la e ajudar também nessa questão aí da saúde. O Senhor pode, o Senhor pode, o Senhor pode, o Senhor tem, né, toda a autoridade. Assim como disse ao Senhor aquele homem, aquele centurião, que basta uma palavra sua.
basta uma palavra sua. Senhor, basta um mínimo resfolgar das tuas narinas para tudo ser transformado. Ajuda-nos nesta aula, ilumina-nos, capacita-nos, abre os olhos do nosso coração para vermos além da letra e sairmos daqui impactados. Isso é que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Então, meus irmãos, vocês agora abram no Êxodo capítulo 32, né? E nós vamos ler primeiro esse texto em 10, 15 minutos. Eu creio que é um tempo suficiente, né? Pegue sua Bíblia para fazer essa leitura. E, naturalmente, esse é o primeiro texto da grande queda do povo na adoração do bezerro de ouro. O capítulo tem 34 versículos, né? 34 versículos. Então, neles você vai observar aí as atitudes de cada líder, tá? À medida que você for lendo, você já, opa, isso aqui é interessante. Já pode anotar aí, se não couber nesses 10 pontos aí, passa para o outro lado, tá? Então, 15 minutos até 10:05, tá bom? Vamos lá? Meus irmãos, então, eu acredito que nós já estamos chegando aqui, faltam 2 minutos só. Grande parte de vocês já, com certeza, conseguiram ler e levantar alguns daquelas qualidades ou virtudes, né? Agora, como procederemos no parlamento? O parlamento, então, sempre é a sua chance de contrapor, concordar ou sugerir uma nova maneira de olhar a coisa, certo? Então, esse é o método que nós consideramos parlamentar. Eu gosto também de chamar laboratório, ou seja, é um brainstorms, né? Em que a gente joga ideias para ir para cá, algumas a gente acerta. Se você falar uma que o povo discorde, parabéns para você, né? Vai aprender democracia, o que é pouco conhecido em nosso país hoje, né? E ninguém pode ser do contra, que já fica inimigo. A gente nunca julga, né, a relação com o outro em nível de ideia, né? Em nível pessoal, a gente sempre é irmão, sempre é amigo. Se a pessoa tem uma ideia diferente, paciência, vai continuar a amizade, apesar de. Mas, e como crentes, além disso, temos irmandade. Então, de sorte que você vai ficar bem a cavaleiro quanto a isso. Entre os meus irmãos chamados vogais, né, eu teria o primeiro para falar, seria o Marcos Vinícius. Então, ele vai ficar de pé. Então, ele vai, pode vir aqui à frente se quiser, e ele vai dizer rapidamente, em 3 a 5 minutos no máximo, o que ele percebeu. Quando ele terminar, aí nós fazemos o primeiro parlamento. Ou seja, se você já tem aí o que ele descobriu, já pode riscar, tá? Na sua lista aí. Porque não vai precisar de repetir. Mas se você não tem se você não tem, diz, olha, eu achei isso aqui também. Então, esse é o primeiro relatório. Bom dia, igreja. Então, assim, antes de começar, eu quero primeiro estruturar, né, o raciocínio para a gente se posicionar melhor aqui com relação à questão da liderança, né? Então, a primeira pergunta que eu me propus a fazer é: por que nasce uma liderança? Qual é a origem de uma liderança? Segundo, qual é a relevância de entendermos a origem dessa liderança? Terceiro, qual a importância de uma igreja ser liderada? E, por último, nós vamos entrar, então, nos aspectos teológicos relacionados ao texto específico de Êxodo 32, tá certo? Então, obviamente, né, qual é a origem de uma liderança? É a soberania própria de Deus, não é isso? É Deus quem chama o líder, é Deus quem capacita esse líder e, obviamente, é Deus quem envia esse líder, tá? Então, eu me ative ao texto de Êxodo. Portanto, o Moisés escolhido por Deus, né, em Êxodo 3, de 1 a 11. Moisés é capacitado por Deus em Êxodo 4, de 1 a 9 e 15. E Moisés é por Deus enviado, né, no texto de Êxodo 3, 12 e Êxodo 4, de 10 a 12. Ok, e qual é a relevância, né, de nós sabermos dessa origem da liderança? Bom, a primeira relevância é para que nós tenhamos a convicção de que Deus é soberano. É uma escolha determinada e estabelecida por Deus, tá certo?
E segundo, então, que esses líderes eles precisam ter o nosso apreço e o nosso respeito, o nosso profundo respeito. E que nós devemos também ouvi-los com muita atenção, porque são pessoas que foram capacitadas por Deus. Né? Bom, também é útil, né, nós nos lembrarmos de que o próprio apóstolo Paulo ele enfrentou problemas gravíssimos com relação à conduta de algumas igrejas no que diz respeito à desconfiança da sua própria autoridade. Né? Por exemplo, a primeira carta de Paulo enviada aos Coríntios, no capítulo 1, versículo 1, como que Paulo vai abrir aquela carta? Né? Ele vai, primeiro, obviamente, por uma questão estrutural, as cartas gregas elas têm uma determinada estrutura, diferente dos tempos atuais. Né? Então, ele vai determinar o seguinte, ele vai dizer, o apóstolo Paulo, chamado por Deus para ser apóstolo em Jesus Cristo. Ou seja, respeito é bom e eu gosto. Fui chamado por Deus em Jesus Cristo para ser apóstolo. E aqui, nesse sentido, eu vou estabelecer qual é o verdadeiro evangelho. Não é aquele evangelho que vocês acreditam, onde o imperador é Deus. Né? Não. Aqui é um outro evangelho e eu estou autorizado. Né? Eu recebo uma chancela de Deus, do próprio Deus, para isso. Então, é muito importante nós percebermos essa questão. Né? Bom, além disso, a importância do líder para a igreja. Obviamente, né, eles nos ensinam com atitudes e com expressão de fé. Aí tem vários versículos, mas eu separei um que é Hebreus 13, 7. São responsáveis por ensinar por meio da correção e exortação. Aí você tem outras várias passagens também, mas eu vou me ater aqui, até coloquei na minha colinha aqui, né, o livro de Gálatas 6, 6. Mas eu gostei muito aqui, eu estava lendo ali agora, 2 Timóteo, capítulo 4, verso 2. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, cumpre, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Então, quer dizer, o líder também ele tem esse aspecto de, às vezes, ter que puxar a orelha da igreja, né? Tem que repreender e tem que exortar quando a igreja está numa direção distinta daquela que define honra, glória a Deus. Né? Então, são responsáveis por ensinar por meio da correção. E vêm nos ensinar, devem também, né, nos ensinar por meio da oração, mas essa oração sob a forma de gratidão, como o apóstolo Paulo faz, né, nas suas ações de graças. Porque é assim, normalmente a gente ora sempre pedindo alguma coisa a Deus, né? Quer seja para a nossa profissão, quer seja para o nosso sucesso profissional, pessoal, nosso sucesso financeiro. Porém, nós nunca ou poucas vezes agradecemos a Deus por onde nós estamos, por aquilo que nós nos tornamos e pelas coisas que Deus já nos providenciou. Né? Então, é importante também que a liderança nos ensine a orar sob a forma de gratidão a Deus. Bom, e as questões agora pertinentes à teologia do Êxodo 32. Né? Primeiro, o povo desprezou a autoridade, por isso que isso aqui tudo foi importante, essa introdução, tá certo? Para que nós possamos entender essa questão teológica. Primeiro, o povo desprezou a autoridade concedida por Deus a Moisés. Isso está estabelecido em Êxodo 32, 1. Arão se rebelou contra Moisés e contra Deus em Êxodo 32, 4. O verdadeiro líder recebe instrução de Deus. Está em Êxodo 32, 7. O líder genuíno ora a Deus em favor da igreja. Está em Êxodo 32, 11, 14, 20, 32. O autêntico líder deve corrigir as pessoas por erros cometidos. Né? Isso está em Êxodo 32, 21, 25, 29. Arão não reconheceu sua culpa e pecado. Está em Êxodo 32, 22, 24. O líder genuíno conduz a igreja segundo o propósito de Deus. Êxodo 32, 34. Então, só para fazer um parênteses aqui sobre Arão, para acabar meu tempo, né? Arão, a gente olha para Arão, a gente tem que lembrar de Eva. Né?
Primeiro, porque ele desprezou a autoridade de Moisés, então ele desprezou a autoridade de Adão e desprezou a própria autoridade de Deus. E segundo, que ele não reconheceu em tempo algum a sua própria culpa e o seu pecado. Né? Então é interessante. Amém. Obrigado. Feito isso, agora vamos começar a primeira parte do parlamento em cima disso, com 5 minutos. Você ouviu bem, e o nosso introdutor da matéria, ele fez uma pesquisa muito bem feita, elaborou-a, e inclusive deu-nos um roteiro do próprio texto de Êxodo, do 32. Então, agora, eu quero ver quem vai falar. Primeiro, é só levantar o braço, mas todo mundo de uma vez? Não, é só um por vez. Sim, meu querido irmão. Guilherme. Não querendo defender Arão, mas, de certa forma, naquele momento ainda não existia a lei. A lei estava sendo dada por Moisés para Deus. Lá em cima do monte. Então, Arão ainda não tinha o conhecimento completo da lei. E a falta de Arão está justamente na falta de conhecimento de quem Deus era. Se nós observarmos em relação a Moisés, Moisés conversava face a face com Deus. Arão não tinha, Arão conversava por tabela. Deus falava com Moisés, Moisés falava com Arão. Sim. Lá em Oséias, no capítulo 4, Deus fala para o povo assim: meu povo perece porque ele falta conhecimento. E a culpa dessa falta de conhecimento era do sacerdote, que era o responsável para ensinar. naquele momento. Então, o erro de Arão está justamente na falta de conhecimento de quem Deus era. Porque se ele tivesse conhecimento de quem Deus era de verdade, ou já tivesse conhecimento completo da lei, e eles com certeza teriam mais convicção em rebater, em descartar a ideia do povo de fazer aquele bezerro lá. fazer aquele bezerro de ouro, que na visão de Arão, pelo que eu vejo no versículo 5, ele apregoa, né, que amanhã será festa ao Senhor. Então ele acreditava de alguma forma que aquele bezerro era Deus. Ele representava de alguma forma ao próprio Deus, não a um Deus diferente. Então vamos começar pela ordem aqui. Liana, parece que em seguida a Márcia, depois o Leandro e depois a Flávia. Atenção, 1 minuto e meio, por favor, rápido, vamos ver. 1 minuto e meio, porque eu vou falar. Então fala 2. Mas, assim, eu acho que achei legal o apontamento do Gui, e eu acho que é uma forma de ver. A minha visão foi do outro lado, do oposto. Por quê? Deixa eu explicar. Antes dessa subida de Moisés, desses 40 dias, houve a hora que vieram os anciãos e os líderes no pé do monte, e eles viram o monte tremer e escutaram o som de muitos trovões. Então, eles já tiveram uma experiência profunda de conhecimento de Deus. Então, o que eu percebi, quer dizer, foi o meu apontamento aqui, que Arão, ele fez o quê? Quando ele fala para o pessoal, tira as coisas, as argolas, traga tudo aí. Primeira coisa que eu anotei, ele envolveu as famílias. Vocês pegam de vocês, das mulheres de vocês, dos filhos de vocês. Então, tragam. Aí, quando ele envolve essas famílias e faz aquilo ali, eu me lembrei que ele está misturando as coisas do mundo com as coisas de Deus. Nesta hora, para mim, houve por parte de Arão aquela coisa de ficar com as coisas do mundo, porque traz para mim suas argolas, vão criar alguma coisa aqui. Sendo que ele já tinha tido uma super experiência com ele. Muito bom. Ouviu a voz de Deus, ou se tiver esse privilégio na Bíblia. Né? Pode continuar ou não? Mas tá tão bom, né? Apesar que tem tanta gente para falar ainda, né? Mas você quer mais uma característica rápida, quem sabe, nesse contraponto, que está sendo interessante. Lembra que nós vamos ter outros ainda e você vai continuar falando, podendo chance. Em relação ao que o Marcos falou, que Deus, né, você está submissando a Deus. Teve um versículo que me chamou muita atenção aqui, que foi o primeiro. Onde estava Moisés? Na presença do Senhor. Então, um bom líder, ele fica o tempo todo na presença do Senhor. Quando Moisés chega e vê o que está acontecendo, o que Moisés faz? Imediatamente, ele toma aquilo, queima tudo.
Ou seja, líder não procrastina. Tem que agir? Age. Mas um fato também me chamou muita atenção diante de Moisés. Moisés, ele tem que dar notícia ruim. Gente, um bom líder, ele tem que dar notícia ruim. Quando tudo isso aconteceu, o que ele fez? Chamou quem está aqui e mandou matar. Olha, você vai pegar aí o pessoal aí, mata, morreram mais de 3 mil. Então, um bom líder, ele age, não procrastina, ele dá notícia ruim. Disciplina. Disciplina. Eu não sei, para mim até esse pedido uma palavra loucura. Como é que ele pode pedir para Deus tirar o nome dele do livro da vida? Ah, bom, essa é uma ideia. Não, é porque os outros vão, a partir dos outros, você vai ter mais chance. Márcia, o que você ia falar? Ótimo. Não, uai. Não. É bom, uai. É bom, tranquilo. Leandro, 1 minuto, depois você 1 minuto. Vamos lá, Leandro, pode falar? Bom dia, irmãos. A Senhor Jesus esteja conosco. Eu vi nessa passagem de Êxodo 32 que Moisés teve postura de líder. Ele teve postura. Sim. Quando ele subiu até o Monte Sinai, desceu, ele teve postura. E Deus também acreditou nele. Né? Sim. Ele obedeceu também e ouvia mais a Deus. O povo não ouvia Deus, e Moisés já ouvia a Deus. Sim. E passava a mensagem de Deus para o povo. E Moisés também, quando Moisés também pediu que Deus tirasse a vida dele, porque ele teve compaixão, assim como Abraão também teve compaixão do sobrinho. Então ele foi um líder que tem compaixão. Isso, ele queria até morrer pelo povo, né? Parece. Morrer pelo povo. Certo. Tem Arão também. Daqui a pouco você vai ter mais chance. Senhor, nosso amado presidente da junta. Faltou um pouquinho de polêmica. Vou debater com o meu diácono amigo. Mais um. Guilherme. Sim. O Guilherme falou sobre a questão da lei. Aí ele disse que a lei não tinha chegado no complexo. Porque o pacto das obras, a lei foi dada a Adão. E se observarmos a questão da lei moral, a lei moral ela não tem que ser bem entendida. O decálogo, ele é essa personificação, mas ele não é excludente. Como eu dizer, a lei moral Deus imputou no coração dos homens. Então, observando nessa ótica, eu acredito que Arão sim pecou feio e estava completamente cego. Excelente. A ideia não é dizer que Arão não pecou. Arão errou. Falta de conhecimento. Sim. Porque um líder ele tem que ter conhecimento de Deus. Então o Guilherme está batendo na tecla. Que Arão não tinha conhecimento, né? Márcia, você já falou? Não. Aliana, tá. Bom, então atenção. O que o presidente da junta, o que o meu amado irmão Gabriel disse, muito interessante, é o seguinte: a Igreja Católica tem uma máxima que diz que a Bíblia é fruto da Igreja, que quem escreveu a Bíblia foi a Igreja. Os protestantes dizem não, a Igreja que formou a Bíblia que formou a Igreja. E a razão é simplesmente dentro daquilo que os dois estão ali discutindo e que vocês ajudaram. Exatamente essa. A questão é que esse livro de papel e tinta é o registro fidelíssimo da palavra de Deus. Mas esta palavra antecedeu esse registro. Então, a igreja foi formada pela palavra, pela Bíblia. Depois a igreja, então, escreveu o que Deus já tinha dito. Por exemplo, a palavra eclésia, do grego, eclesia, do grego, que é igreja, Daniela, é a palavra que é de um prefixo ekle, ig, ekle, ou fora, e clesia, cletós, kalós, menos, cleomenes, cleómenes, caleo, chamado. Então, é o chamado para fora. Se a igreja é aqueles que foram chamados, então a palavra, a Bíblia, precede a igreja.
Então, não tem como dizer que a igreja criou a Bíblia. A igreja registrou. Fica claro para todos vocês. Conclusão de vocês aí. Vamos resumir agora em uma virtude de Moisés ao nível do que nós discutimos aqui. Uma virtude de Moisés e um defeito de Arão. Quem quer resumir para nós? Moisés. Oi? Fidelidade. Fidelidade, intercessor. Crente. Oi? Quem vota aqui por oração, intercessão, oração? O líder que ora. Sim? Que ora? O líder que ora. Exato, ora. Oração. Arão, defeito de Arão. Incrédulo, infiel, fraco. Diz a Daniela que ele foi, atenção, diz a Daniela que ele foi fraco, ele não teve pulso. O povo venceu ele. Foi manipulado pelo povo. Rebelde. Então, quem quer resumir tudo, então, numa palavra? Covarde. Põe covarde aí. Atenção. Segundo vogal. A segunda vogal, ou segundo vogal, deixa eu ver quem está o meu irmão Fuad. Rapidamente, você tem... Ah, meu Deus, esse tempo corre de mãe, que raiva. Fuad, 3 a 5 minutos, no máximo. De preferência, quem vier, né, já deixa o que já falou e tenta coisa nova. A irmã, uma das irmãs, Isabel, Marcinha, ou Angélica, por favor, lê para mim o versículo 21. Rapidinho, 5 minutos, hein? Nós estamos correndo contra o tempo. Depois perguntou Moisés a Arão: que te fez este povo que trouxeste sobre tamanho pecado? Arão, você trouxe tamanho pecado para o povo, né? Gente, tem líder para a bênção e líder para a maldição, tá? Tem líder que Deus escolheu os dois. Um para nos abençoar, outro para trazer maldição, para castigar, tá certo? Aí o Senhor pergunta assim: Arão, por que você trouxe maldição para o povo? Tem líder, sabe qual que é o negócio dele? Ele escutou o povo. A gente não escuta povo, não. O nosso reverendo, para vocês, para mim, reverendo Cleus, para mim é o professor também. Então, ele falou sobre a palavra lá no Bairro das Indústrias, a respeito que a palavra é mais antiga que a escritura, né? Que é escrita. Então, é o seguinte, escutar a gente leva o povo para o buraco. E se o nosso amado líder, nós aqui da comissão, começar a escutar, nós vamos fazer igreja preta, ministério da dança e tal. Nós vamos escutar o povo. Nós não vamos escutar o povo, não vou deixar líder nenhum escutar o povo, nós escutaremos a palavra de Deus. O erro de Arão é que ele queria ficar bonitinho, queria voto. Vou ficar bonitinho. Cadê o tal do Moisés? Ah, Moisés saiu, vote em mim. Eu que sou o apóstolo aqui, o grande homem de Deus. E a palavra de Deus fala para nós conhecer uma palavra de Deus, o quê? Importa que ele cresça e ele diminua. Outra coisa, meu amado Guilherme, quando vai no Bairro das Indústrias é uma festa. Mas Arão sabia muito bem que o boizinho era um deusinho lá do Egito, ele estava só repetindo a idolatria do Egito. Então aqui não tinha bobagem nenhuma, não. Ele estava muito bem consciente que ele saiu da idolatria. Quanto a Moisés, vamos lá. 10. Você está com a Bíblia aberta aí, Raquel? Lê para mim, 10. Agora, pois, deixa-me para que se acenda contra eles o meu furor, e eu os consuma, e de ti farei uma grande nação. 11. Porém, Moisés suplicou ao Senhor, seu Deus, e disse: Por que se acende, Senhor, a tua ira contra o teu povo, que tiraste da terra do Egito com grande fortaleza e poderosa mão? Tá bom. Virtude, tá? Pode fazer o que for, Moisés. Virtude. Por quê? Enquanto um queria para ele o louro da glória, Deus falou: Moisés,
vou fazer de você uma grande nação, o grande apóstolo. Ele falou, não, Senhor. Abençoa o povo. O verdadeiro líder é esse. Ele não quer a glória para si, ele quer a glória para o povo de Deus. Ele diminuiu. Me risca o meu nome. Isso aí falou lá, bobagem, mas isso que Moisés fez. A conclusão hoje que nós vamos ver. Qual era a grande virtude de Moisés? Os 2 líderes foram escolhidos. Deus falou com Moisés, Moisés, suba. Meu irmão, você é incapaz de interferir na sua salvação. Deus é que te salva. Oração, cadê o foto? Pirraça, não adianta. Oração é Deus que ouve. Você não interfere em nada. Mas esforça-te. Esforça-te. E a mensagem da manhã. Tenha bom ânimo. Celebrai com júbilo ao Senhor. Esforça-te. Moisés subiu no monte. Que dificuldade. Manda eu e Elias subir no monte. Né? 2 velhinhos. Ele subiu com as pernas dele. Esforça-te. A vantagem é que um subiu, o outro não subiu. Então, é isso. Deu 5 minutos, Reverendo? Estou indo embora. Maravilha. 400? Atenção. Então, agora atenção. Segundo o parlamento, viu a proposta do nosso vogal. O que você acha e o que você acrescenta, o que você contrapõe? Por favor. Quem vai falar rapidamente? Eu queria falar que Moisés ele tinha quebrado a tábua na hora que viu os outros adorando esses carneiros, né? Bezerro. Eu acho que foi muita falta de autocontrole da parte dele. Tanto que quando a gente tem falta de autocontrole, a gente pode tomar decisões precipitadas. Tanto que ele quebrou essa tábua que tinha os mandamentos. Ciro facilmente, que tem os mandamentos. Esse foi meu aluno na classe de catecúmenos, e que a gente teve muito prazer, né, Marco Aurélio e Janaína? A gente teve muito prazer. Toda vez que ele interceptava, ele trazia um questionamento que falava, Deus, como é que esse cara viu isso aí, hein, dessa idade? E agora ele acaba de me mostrar que, de fato, Moisés teve um pequeno vacilo. Ele vacilou aí, né, em quebrar as tábuas, porque certamente ele ficou irado. É claro que o pastor fica irado mesmo ao ver um negócio, né, que a pessoa está fazendo que não está glorificando a Deus. Isso é natural na gente, isso é natural. E fica qualquer de vocês. Entra uma irmã que se diz da igreja aqui, né, digamos, né, e vem com a roupinha bem minúscula, bem pouca mesmo, né, bem para cima, como é que é? O de cima bem para baixo, de baixo bem para cima, né? Então, vocês vão olhar e dizer, meu Deus, né, está na casa de Deus. Vocês mesmos. Então, a gente fica. Mas, entretanto, a gente tem que se autocontrolar, porque cada um de nós é dado a capacidade de crescermos. Então, vamos lá. Quem é que vai dizer? Arthur. Sim, querida. Ele levantou a mão antes, pode? Sim, Arthur. Eu queria trazer reflexão a parte que o Fuad falou sobre a liderança e os liderados, no sentido da liderança escutar ou não escutar o liderado. Eu entendo que você tem diferentes cenários, né? Todos nós somos humanos e podemos, por sermos humanos, errar, né? Mesmo estando na graça, mesmo sendo fiéis a Deus. Então, num cenário, por exemplo, que o liderado, ou a comunidade, de forma geral, ela está errando, que é o que aconteceu nesse cenário de Arão com o povo, o líder, que ele é fiel a Deus, ele tem que ter pulso firme, ele tem que ser fiel a Deus. Ele não é para ele escutar o que o liderado dele está fazendo. Pelo contrário, né? Ali ele tem que ser, de fato, exercer o papel de trazer o liderado, de sair do erro para a verdade, para o acerto. Sim. Porém, pode também ter o cenário onde o liderado está certo, né, e o líder está errado. Isso acontece. E nesse cenário, é importante o líder escutar o liderado. Então, assim, na minha concepção,
é sempre importante ter diálogo e o líder e o liderado se escutarem em qualquer tipo de ambiente. Eu tenho empresa, eu penso muito no ambiente empresarial, Isso. mas também no ambiente eclesiástico é similar essa dinâmica, né? Líder e liderado, os dois precisam se escutar, porque todo mundo é humano, todo mundo pode errar. Nesse cenário específico de Arão, obviamente, Arão ele foi infiel e atendeu o que o povo que estava errado estava clamando. É E isso que eu aí, entendo. Arthur, eu queria lançar a pergunta para vocês. No caso do líder e do liderado tiverem divergência, dos liderados tiverem divergência, aonde acharemos a palavra final? São presbiterianos esse povo, olha que maravilha. Isso mesmo, né? Era um democrata. E Moisés era um teocrata. Essa foi ótima. Não, essa aqui. Exatamente. E até concordo com o Arthur falando sobre a questão da... Vamos humanizar um pouco Arão. Arão viveu no meio do povo o tempo todo. Moisés viveu na corte. Ele foi educado dessa forma. Então, ele queria seguir as leis de Deus. Ele estava descendo com as tábuas do testemunho. E lá nas tábuas estava escrito a questão, tudo que era civil, como é que deveria ser a questão do sacerdócio e como é que deveria ser as leis morais. E as leis morais. Quando ele viu, Fernando, que estava aquela bagunça lá embaixo e o pessoal adorando o bezerro de ouro, ele quebrou. Pode ter sido uma falta de Domínio. de autodomínio, de autocontrole, mas ele ficou irado com aquilo e viu que Deus estava retirado. E aquilo foi um reflexo do que Deus estava sentindo também. Sentindo, entre aspas, né, velho? E aí ele chamou os levitas, porque os levitas eram o povo que estava fiel. Tinha sido fiel, não tinha se deixado ser manipulado, né, pelo Uma pergunta. Ela disse uma coisa que me despertou. Vocês lembram de algum lugar? Porque quando Moisés feriu a pedra, Deus reclamou. Deus reclamou assim, né? Deus falou que não podia e não deixou ele entrar. Mas Deus reclamou quando ele quebrou a tábua. Alguém lembra de algum versículo? Não. Você lembra? Ai, que ótimo. Na verdade, quando ele quebrou a tábua aqui e está virado, você vê que a Bíblia não fala, Deus torna a dar ele a tábua. O que aconteceu lá em Refidim? Quando Deus manda ele tocar com um bordão na pedra, ele faz. Aí o versículo fala assim, que ele não glorificou, não santificou Deus diante do povo. Esse é o maior pecado que a gente vê aqui nessa trajetória. E quando a gente ora o Pai Nosso, falta orou hoje de manhã, santificado seja o teu nome. Quando nós não glorificamos, não santificamos a Deus, lá fala no versículo, eu vou pegar ele aqui, que eu não, né, você perguntou. O grande problema lá em Refidim foi isso. Moisés se irou, fez a mesma coisa, mas ele fez uma coisa diante do povo, quando ele não glorificou a Deus. E isso está escrito no versículo. Bom, não sei se era isso que você queria. Vai falar? O que o nosso irmão falou... Um minuto. Vai ser rápido demais. É uma das... Acho que, pensando bem escrituristicamente, Israel é a igreja. E uma das marcas de uma igreja saudável é a disciplina. E acredito que na liderança, o exercício dos dois sacramentos, a exposição das Sagradas Escrituras de forma fiel e a disciplina, coisa que nós modernos odiamos e detestamos quando um pastor vem, nos puxa a orelha, nos exorta de alguma forma mais pessoal, porque a gente não gosta de ser ovelha, essa é a realidade. A gente está aqui para ouvir o sermão e tchau. Na hora que o pastor vem e reclama com a gente sobre alguma coisa, a gente dá descrédito. Isso eu acho algo leve em relação à disciplina cristã. Quanto mais aquilo que o Moisés chama aqueles que são o povo do Senhor, vem a mim, pega a espada e vamos fazer a limpa, eu acho que isso sim é um reflexo sim da disciplina que nós devemos ter dentro da nossa própria igreja. De ter o zelo do Senhor no nível alto, assim como Cristo teve na sua própria casa. Né? Excelente. Jesus também se irou e jogou as mesas dos cambistas. Né? Há momento que o líder pode e deve, aliás, líder não, todos nós. A ira não é pecado quando ela vai defender a glória de Deus. Né? Bom,
Ok, irai-vos e não pequeis, e não se põe o sol sobre a vossa ira. A nossa próxima vogal, Janaína. Pode falar daí mesmo? Sim, sim. Bom dia. Bom, eu vou ser mais breve aqui, só até pelo tempo, mas duas coisas também me chamaram a atenção. Com relação a Arão, eu achei que ele foi muito dissimulado, porque ele pediu, né? Ele pediu o ouro lá, e depois, na hora de responder a Moisés, ele falou: quem tem ouro, tire-o, deram-mo. E eu lancei no fogo e saiu este bezerro. Então, assim, eu fiz isso e saiu o bezerro, como se ele não tivesse... E acho que anteriormente fala que ele usou uma ferramenta própria, né? Ele meio que criou mesmo o bezerro e depois ele colocou que saiu esse bezerro, colocando a culpa no povo. Eu entendi isso. E com relação a Moisés, no momento que ele fala, quem está com o Senhor, venha, que aí veio a tribo dos levitas, eu achei que ele foi justo. Até fez um pouco de confusão na minha cabeça, porque anteriormente ele intercedeu pelo povo, pedindo para Deus não lançar a ira, né? E depois ele chama, quem está com o Senhor, vem comigo, vieram os levitas, e ele manda todo mundo, e ele manda, então mate seus irmãos, vizinhos. Então, ao mesmo tempo, ele também lançou essa justiça. Eu fiquei um pouco confuso, porque um pouquinho antes ele tinha pedido para Deus não lançar a ira sobre o povo, e depois ele mesmo, com os levitas, fez isso. Deixa eu só... Coisas do mundo. Arão é como se ele pegou aquilo que é coisa do mundo, né? Tá. Foi o povo que... né? Aqui, deixa eu só, porque fiquei faltando completar, lá em Números 20, do verso 10 ao 13, está escrito assim: então, mas o Senhor disse a Moisés e Arão, na hora que ele fende a rocha para sair água, lá em, acho que é Refidim, né, que chama, porque não creram em mim para me santificar diante dos filhos de Israel, vocês não farão entrar esse povo na terra. Quer dizer, o grande ponto aqui não é a ira, mas é você, ao se irar, não santificar o nome do Senhor diante do povo. Então, essa é uma grande responsabilidade de cada um, né? A gente também discutiu aqui que ele também foi teocrático. Acho interessante essa palavra, democrático e teocrático, muito legal. Sim? Eu acho que o Arão era do centrão. Ele queria ficar com Moisés, ele veio com a sociedade. Então ele ficava Isso aí. Arão é o mais. em cima do muro. Como é que chama o nosso líder do centrão? Você lembra? É do PT. É o Ciro Gomes. Ciro Nogueira. Ô, gente, ó, isso está sendo gravado. Mas, ô, Ciro, se você souber disso, sai do caminho de Arão se for o caso. Não sei. Na verdade, assim, enquanto Arão, né, ele queria transferir sua culpa para o povo, Moisés fazia o contrário. Ele queria assumir a culpa do povo. Risca meu nome no livro da vida. Outra coisa, enquanto Moisés era mediador, o que o mediador faz? Ele tenta solucionar um conflito, não é isso? Então, ele era mediador. Já Arão fazia o contrário. Ele incitava a transgressão contra Deus. Um era mediador, o outro incitava a transgressão contra Deus. Mais ainda, né? Então, o mediador faz isso, ele tenta fazer paz com Deus. Né? Nós temos, em Cristo, o nosso mediador, temos paz com Deus. E o outro incitava, ao contrário. Então, traz aqui o ouro, traz isso aqui. Depois, na verdade, conhecer a Deus. O que é conhecer a Deus? É pela palavra. Os leprosos, né? Só um voltou. Experiência com Deus, como a Eliana falou aqui, todos tiveram. Uma experiência não salva. O que salva é o conhecimento da palavra de Deus.
Então, um líder deve conhecer, ouvir a palavra de Deus, entendeu? E não o povo. Nesse sentido, né? Eu entendo o que o irmão falou lá atrás, que tem que ser democrático, tem que ouvir o povo, sim, saber as necessidades e tal. Mas aqui, o que o irmão Fuad falou ali, ele quis dizer o seguinte: o que o líder tem que fazer? Ouvir a Deus, ouvir a palavra de Deus, e não ouvir a vontade de Deus, não a vontade do homem, não a vontade da congregação. Nós vamos ter igreja preta, vamos ter... E uma coisa também... E buscar a sua glória, que ele falou, achei interessante, né? Então, o líder deve buscar não a glória dele, a glória de Deus, né? E ouvir a voz de Deus, não o povo. Enquanto Arão... É aquilo que eles falaram mesmo, é só isso. Maravilha, maravilha. Muito bom, graças a Deus. A nossa próxima vogal, assim, sim, Fuad. É o seguinte, em relação a Janaína, o questionamento seu foi excelente. O líder tem que extirpar do meio do povo aquilo que não é do povo. Um líder não pode manter. Aquele que pecar, escorrerá. É lei, é claro. Mas é função do líder tirar do meio da igreja aquele que está atrapalhando a igreja. Por isso mandou matar aqueles 3.000, bem feito. Coragem. Então coloca lá, coragem. Um bom líder. Tem coragem. Excelente, excelente. Vamos à nossa próxima e última vogal. Bom dia. Eu vou fazer uma defesa de Arão aqui, porque é uma polêmica. Porque ele fala que quando Moisés desce do monte, né, ele fala, não fique irado, sabes que o povo é propenso ao mal. Então, assim, ele era um homem muito importante, né, gente? Ele foi o primeiro sacerdote, né, escolhido por Deus. E a gente tem que se colocar assim muito no lugar dele, porque quem que seria Moisés num lugar de liderança? Moisés era piedoso, mas quando precisou ele matou 3.000 pessoas dentro da igreja. É como se eu levantasse aqui e falasse assim: você vai morrer, você vai morrer e você vai morrer. Né? Então a gente seria mais Moisés ou mais Arão, né? E ele no final do capítulo aqui, ele fala que ele se sentiu obrigado. O coração dele, Deus conhecia. Tanto que ele não foi punido. Né? Ele não morreu junto com os 3.000 e não foi punido. Eu acho que o maior defeito de Arão nesse caso e a melhor qualidade de Moisés nesse caso é o temor a Deus. Né? Porque Arão não foi temente a Deus o suficiente para enfrentar as pessoas. Ele estava temendo o mal que aquelas pessoas poderiam fazer a ele, né? E as outras pessoas que estavam ali envolvidas. Né? E Moisés teme a Deus acima do que o povo poderia fazer com ele. Então, ele foi lá e fez. Ele foi piedoso, pediu para ser punido junto com o povo se fosse necessário, mas puniu as pessoas que precisavam ser punidas e matou, inclusive, todos eles. Carol, só confirmando, Arão tinha que ficar de pé. E Arão foi criado no povão. Então eu fazia parte, ele era o filho do Irmãos, o nosso tempo, por incrível que pareça, eu sou muito católico, viu? Não romano, mas sou muito católico em relação ao horário. Nosso horário está esgotado. Agora, está muito bom, mas não preocupem não. A gente vai ter esse debate, a gente vai prolongar. Mas eu quero uma coisa. Você que preencheu a folha vai mandá-la, tá? Eu vou receber e vou fazer um apanhado para publicar no nosso boletim com a sua contribuição, certo? Então, por favor, não a leve, madê. Bom, como esse cara começou, ele pode terminar. Só 20 segundos aqui que eu gostei da irmã ali, da colocação dela, né? Nós seríamos Arão ou nós seríamos Moisés? Obviamente Arão, né? Nós somos pecadores. Moisés é um tipo de Cristo. É tipo de Cristo. Inclusive está explícito nos textos aqui em Êxodo 32. Obviamente todos nós seríamos Arão. Tipo de Cristo. Excelente, tipo de Cristo. Atenção. Agora eu pedi 2 irmãos que fizessem uma lista assim de final. Eles 2 vão falar, não vai ter discussão nenhuma. Depois, qualquer coisa, eu posso aproveitar que você pode escrever aí a sua opinião, dar
do final que eles propuseram. O que eu pedi a ele é o seguinte: elenca, coloca para mim, na ordem que você acha mais importante, o que um líder de Deus deve ou o que um líder de Deus não deve. Então ele vai dizer, olha, 5 coisas. Na verdade, eu até não fiz desse jeito, porque eu fui acompanhando o assunto dos irmãos aqui. Mas o interessante que eu achei aqui foi a forma que foi colocado e como que nós, cada um de nós, a gente vai olhando para Arão e olhando para Moisés e vai... Né, não, Moisés foi assim, Arão foi assado e a gente vai conduzindo. Como que é a nossa mente, né? A gente vai ver qualidades em Moisés e Arão, a gente está sempre... Alguém vai tentar salvar Arão ali, mas... foi o meu ponto de vista aqui. Mas Arão, tanto Arão quanto Moisés, os dois foram chamados pelo Senhor. Moisés, quando ele olha, Arão, quando ele olhava para Moisés, espera aí que eu peguei o microfone agora. Quando Arão olhava para Moisés, o Senhor falou com Moisés assim, ó, quando Arão for falar, você vai ser como Deus para Arão. Então, o Senhor, ele se revela a Moisés, Moisés fala cara a cara com Arão, com Moisés, o Senhor, e Arão, ele fazia esse intermédio aí, entre o povo e Moisés, que Moisés não falava com o povo. Aí nós vamos ver as qualidades e os defeitos, mas é assim, o Senhor, ele instrui Moisés, tudo que Moisés falava, né? O Senhor, ele instrui Moisés, mas já para Arão, pode ser que tenha faltado um pouco de instrução. Eu entendi nesse aspecto aqui. Para elencar, o que caracteriza um líder que Deus quer? Reverendo, acho que a lista é enorme. A minha ficou... Não, eu prefiro falar assim, que um é crente, o outro é descrente. Novo nascimento. Essa pessoa não... Porque tem muita gente que está fingindo de ovelha, mas é louco. No ministério, no pastorado, em liderança, na igreja, nós infelizmente temos muita gente que é crente, mas crente. E qual que é a evidência de ser crente? Sim. Um mandamento vos dou, amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo com a si mesmo. É o que Moisés fez. O tempo todo, nesse capítulo todinho. É isso que eu quero falar. Humildade, Moisés, né? Atenção, vamos lá. Sim, Luciano, 1 minuto. Arão era arauto de Moisés. Só isso. Fala. Esse episódio, bem rápido. Esse episódio é tão marcante que o Salmo 106 fala sobre esse episódio. Fala. Né? Então lá fala assim, em Horebe fizeram um bezerro e adoraram o ídolo fundido. E ele até explica a atuação de Moisés, né? Como ele atuou pedindo a Deus para não exterminar o povo, né? Porque Deus podia ter exterminado todo mundo, né? Então, é só uma contribuição aí, analisar o Salmo 106, que ele explica muito esse episódio que foi extremamente marcante, né? Muito bom. Agora as duas podem escrever na outra página, rapidamente, em vista de tudo que acabamos de ver. Atenção, só lembrando. Oração, muito importante para o líder de Deus. O aspecto teocrático, que é realmente fazer o que Deus manda que ele faça à luz da palavra de Deus. O mediador, a capacidade de fato de ser o mediador e morrer até se fosse necessário pelo povo. A coragem de enfrentar aquilo que de fato os outros estão levantando, mas ele fica do lado de Cristo. Então ele é um tipo de Cristo e muito bem colocado a questão da humildade. Quanto a Arão, né, muito embora, é claro, a gente discutiu aqui, e como humano e como líder que Deus estabeleceu, obviamente, ele tinha autoridade. Infelizmente, como muito bem vocês falaram, o grande perigo do líder está exatamente nisso aqui. Procurar ser agradável, procurar fazer o que o povo quer somente, sem fazer o exame da Escritura. Isso é escorregadio, isso é perigo. Bom, eu diria o seguinte, primeira coisa que o líder tem que ser para se trabalhar na igreja, em casa,
e no mundo. A primeira coisa que você tem que fazer em casa, ser crente. É marido? Errou, pede perdão à mulher. É mulher? Lidera? Errou? Pede perdão ao marido. Filhos? Quer dizer, isso é atitude de crente. Segunda coisa, respeita as escrituras sagradas. Isso aí é fundamental. O crente vai ter que, em primeiro lugar, ter a Bíblia como a palavra que orienta a vida dele, o líder. E você? Você não quer obediência dos seus filhos porque você acha que tem que obedecer você. Não. Você requer a obediência dos seus filhos apresentando eles a Deus, pedindo que eles obedeçam ao Senhor. Você vai morrer, seu filho vai ficar obediente ao Senhor. Então, é a palavra. Terceira coisa, oração. Então, o líder ora. Moisés ora constantemente aí. Você viu que ele ora aí. Quarta coisa importante para Moisés, e importante que Arão também vacilou, que é a questão de amar. E amar significa ter coragem de dar a vida e morrer se necessário. Moisés ofereceu, risca-me do livro da vida. Significa o seguinte, mata-me. É exatamente isso aí. Para o judeu, para aquele povo daquela época, riscar do livro da vida, não é na verdade ter um livro lá no céu, não, riscar, me mata. Eu quero morrer, mas não deixa de abençoar esse povo. Aí eu brinco sempre e falo assim, aí Deus olhou para Moisés e disse, não, filho, não. Eu tenho um sangue melhor do que o seu para poder oferecer pelo povo. Aguarda que você vai conhecer. E lá na transfiguração, Moisés viu Jesus. Aquele sangue sim, era valioso. Aquele sangue sim, perdoava. Aquele sangue resolveu o problema. Moisés, então, quis oferecer. Mas do fato de oferecer é lindo, porque mostra o amor do líder pelo povo. Irmãos, a primeira coisa mais importante que você tem que ter, como presidente da Junta Diaconal, amar os diáconos, orar por eles, pelas suas famílias, conhecê-los. Como presidente de sociedade interna, a mesma coisa. Como pastor, como presbítero, você tem que conhecer os crentes, orar por eles, orar. Saber aproveitar o que eles podem oferecer para Deus e também repreendê-los. E o líder tem que ter isso aqui, que é coragem de corrigir. Não é fácil. É certo que às vezes a gente faz com maior interesse, com maior humildade, mas às vezes a pessoa repreendida fica inimiga. Deus tem a misericórdia sempre, né? Então, estão aí e finalmente, né, Deus cobra dos seus líderes, conforme leu o Luciano ali, o Salmo 106, a avaliação divina final, né? Vamos procurar copiar, de fato, Moisés. Vamos evitar o que pudermos, né, bastante, né? Gostei, ficar em cima do muro nunca. Então, a falta de amor é excelente. Então, meus irmãos, evitar aquilo que Arão errou. Quanto a conhecimento, é como eu já disse a vocês, e a Eliana muito bem aqui defendeu. O fato é que a lei foi dada, mas apenas foi registrada. Ela já era conhecida anteriormente. Marcinha, eu estou sentindo que eu acho que você daria alguma contribuição. Você quer falar uma palavra? Não. Ai, eu não consigo falar em um minuto. Então eu posso citar o J.I. Packer, teólogo canadense, porque a gente não chegou ainda nessa abordagem, não, mas é importante. Agora eu quero, coitadinho do Arão. O Arão não era líder, ele era sacerdote. Ele era muito eloquente, ele era porta-voz de Moisés. Moisés falou assim, eu tenho a boca pesada, então Arão vai te... Tadinho, né? É humano. Tá. J.I. Packer, bem rápido. Arão fez um bezerro de ouro, isto é, a imagem de um boi, com a intenção de manter um símbolo visível de Jeová, o Deus poderoso que havia tirado Israel do Egito. Não há dúvida de que a intenção era honrar a Deus, criando um símbolo da sua grande força. Entretanto, não é difícil ver que esse símbolo é um insulto a Deus, pois que ideia de seu caráter moral, justiça, bondade e paciência poderia ser depreendida da observação de sua imagem retratada por um boi? A imagem de Arão escondeu a glória de Deus. Aí o Flávio já falou, Salmo 106, 19 e 20, a glória de Deus não é retratada, pelo contrário, ela é diminuída quando ela é representada. Por isso, imagem, gente, né, a idolatria é imperfeita, nunca vai ser, né, a perfeição de Deus, a realidade. Então, em Horebe fizeram um bezerro e adoraram o ídolo fundido. E assim trocaram a glória de Deus pelo simulacro de um novilho que come erva. Maravilha.
Agora eu vou para casa chateado comigo, porque eu convidei uma pessoa aí inteligentíssima, como vogal, e nessa minha pressa natural, que vocês conhecem esse pobre desse pastor, já se o defeito dele todos, né? Eu saltei o nome dela, que é Angélica, mas ela falou... Eu sou uma aprendiz das Escrituras. Eu não sei nada. Não, ela escreveu muito bem. Eu vi. Todo mundo já falou o que eu ia falar e eu não tenho nada a acrescentar. Não, vocês são maravilhosos, viu? A Angélica é um anjo, eu não sabia. Mostrou as asas hoje, que ótimo. Vamos ficar de pé e vamos orar.